E aí, já parou para pensar no que acontece quando a humanidade encara seus piores momentos? Será que existem regras para a guerra? Hoje, a gente vai desvendar as leis que foram criadas para proteger a dignidade humana até mesmo no meio do caos. Vamos falar das Convenções de Genebra e dos direitos humanos. E antes de a gente mergulhar de cabeça nesse assunto, já deixa aquele like e compartilha essa análise nas suas redes sociais, porque ajuda demais a levar esse conhecimento para mais gente. Para a gente entender de verdade essas leis tão importantes, a gente precisa primeiro olhar para o problema que elas tentam resolver. Então, nossa jornada hoje vai ser essa aqui. Vamos explorar por que precisamos de regras na guerra, o que são exatamente as Convenções de Genebra, como nasceram os direitos para todos, quais são suas características, como a proteção funciona na prática e, claro, porque tudo isso é super relevante hoje em dia. Ok, vamos lá. Começando pela realidade bem dura que fez com que essas regras precisassem existir. Olha, parece até um paradoxo, né? Falar em regras para a guerra. Mas os conflitos armados causam um sofrimento gigantesco. E a história nos ensinou uma lição vital. Mesmo no meio do caos, precisam existir limites para proteger a dignidade humana. A ideia não é romantizar a guerra, mas sim limitar seus efeitos mais devastadores, protegendo quem não está ou não está mais participando do combate. E essa linha do tempo aqui mostra exatamente como essa ideia evoluiu, quase sempre movida por tragédias. Tudo começou lá em 1864, com um foco bem específico nos militares feridos. Depois da Primeira Guerra, a coisa começou a se expandir. Mas foi o choque e o horror da Segunda Guerra Mundial que realmente acelerou tudo. Isso levou direto à Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48, e só um aninho depois, as 4 Convenções de Genebra, que são a base de tudo que a gente conhece hoje como direito humanitário. Pois é, as Convenções de Genebra não surgiram do nada, né? Elas foram uma resposta direta, forte e necessária aos absurdos da Segunda Guerra. Vamos ver como elas funcionam como uma solução específica para tempos de conflito. É aqui que a gente entra no campo do direito internacional humanitário, o famoso DIH. Pode pensar nele como as regras do jogo para um conflito armado. O objetivo é duplo. Primeiro, proteger quem não está lutando, como civis, médicos, e quem já deixou de lutar, como os soldados feridos ou prisioneiros. E segundo, limitar as armas e as táticas que podem ser usadas na guerra. E essas 4 convenções de 1949 criam escudos de proteção bem definidos. As 2 primeiras cuidam dos militares que estão fora de combate, seja em terra ou no mar. A terceira estabelece regras bem claras sobre como tratar prisioneiros de guerra. E a quarta, que talvez tenha sido a mais revolucionária, se dedica inteiramente à proteção dos civis, que, vamos combinar, são quase sempre as maiores vítimas dos conflitos. E tudo isso é guiado por alguns princípios que são a base de tudo. O princípio da humanidade diz que todo mundo, até o inimigo ferido, tem que ser tratado com dignidade. O da distinção é a regra de ouro. Uma coisa são os combatentes, outra são os civis. Civis nunca, jamais podem ser o alvo. A proporcionalidade fala que um ataque militar não pode causar um estrago desproporcional na vida civil. E a precaução obriga os exércitos a fazerem tudo o que for possível para poupar civis. Mas, enquanto as convenções de Genebra são para a guerra, aquele mesmo impulso do pós-guerra criou um outro sistema, um que protege as pessoas o tempo todo, seja na paz ou no conflito. E essa é a grande sacada da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A ideia revolucionária ali foi dizer que certos direitos pertencem a todos nós, simplesmente porque somos humanos. Isso deu origem ao que a gente chama de Direito Internacional dos Direitos Humanos, o DDH, que anda de mãos dadas com o direito da guerra. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara, olha só. O DH é o direito da guerra, aplicado só em conflitos e protegendo grupos específicos. Já o DID é o direito de todo mundo, que vale o tempo todo em qualquer lugar. Então, enquanto o DH proíbe atacar um civil, o DID garante o direito à liberdade de expressão. São 2 sistemas diferentes, mas que se completam para proteger a dignidade humana. Tá, mas o que faz a ideia de direitos humanos ser tão forte, tão poderosa? São as suas características, que são a base, o alicerce de todo o sistema. E por falar em base, um recado rápido. Se essa conversa está sendo útil, se está clareando as coisas, compartilhar com os amigos ou nas redes sociais é a melhor forma de apoiar o nosso trabalho. Isso ajuda muito a gente a produzir mais conteúdos como este. O primeiro pilar é a universalidade. Isso quer dizer o quê? Que esses direitos não são um privilégio de alguns,
mas sim algo que pertence a todo mundo. Não importa onde a pessoa nasceu, a cor da pele dela, a religião que ela é titular desse direito. Ponto final. Depois vem a indivisibilidade e a interdependência. Pensa nisso como se fosse uma teia, sabe? Não existe um direito mais importante que o outro. O direito à educação está ligado ao direito ao trabalho, que por sua vez está ligado ao direito à saúde. Se você puxa um fio, a teia toda fica mais fraca. Eles formam uma rede de proteção completa. E por último, mas não menos importante, a inalienabilidade e a irrenunciabilidade. Direitos humanos não podem ser vendidos, não podem ser transferidos e você nem pode abrir mão deles. Ninguém pode, por exemplo, concordar em se tornar um escravo. Esses direitos fazem parte de quem a gente é e não podem ser tirados nem entregues. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como esses princípios viram realidade? Vamos dar uma olhada em como a proteção funciona no mundo real, com foco no sistema que inclui o Brasil. A proteção internacional funciona com base na ideia de subsidiariedade. O que isso quer dizer? Que a responsabilidade principal é sempre do país. É o Estado que tem que proteger os direitos. O sistema internacional só entra em cena como uma última instância, sabe? Como uma rede de segurança, caso os sistemas de justiça nacionais falhem. E para nós, aqui no Brasil, esse caminho passa pelo sistema interamericano. O primeiro passo é fundamental. A pessoa precisa tentar de tudo na justiça brasileira primeiro. Só depois de esgotar todas as possibilidades aqui dentro, se a justiça não for feita, o caso pode ir para a Comissão Interamericana. E se mesmo assim o Estado não resolver, aí a comissão pode levar o caso para um julgamento final na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse caminho todo para a justiça internacional mostra como os tratados impactam as leis de um país. As nossas normas precisam estar de acordo com os compromissos de direitos humanos que o Brasil assinou lá fora. E isso nos leva à nossa última questão. Por que tudo isso ainda é tão importante hoje? É muito importante entender que esses documentos de 1948, 1949 não são peças de museu. São ferramentas vivas, usadas todos os dias em tribunais, em negociações e por ativistas para defender a dignidade e para limitar a brutalidade. Eles são, no fundo, a nossa bússola moral como humanidade. E fica aqui a reflexão, né? Com novas tecnologias, novas formas de guerra, novos desafios sociais, será que as regras criadas há mais de 70 anos ainda dão conta do recado? Fica aí a provocação. Gente, muito obrigado pela companhia até aqui. Para mais conteúdos como este, procure por Direito Cast lá no Spotify. Deixar um like é um gesto super simples, mas que ajuda demais nosso trabalho a alcançar mais gente. E para a versão em vídeo, é só nos encontrar no YouTube ou no TikTok buscando por Direito Cast. Até a próxima!